você, nos encontramos novamente aqui diante do canal Frente à Verdade, e hoje eu quero trazer a algumas pessoas esclarecimentos sobre as eleições de 2022. Muitas pessoas que nos mandam tantas e muitas mensagens, muitos e tantos e-mails e também muitas perguntas através das plataformas digitais. E eu convidei uma pessoa que tem um profundo conhecimento das coisas de Deus, um homem que tem mais de 65 anos de ministério, um homem muito conhecido no Brasil todo, o pastor Sadi Rachevski, um judeu messiânico, e ele, ao convite do Frente à Verdade, ele aceitou com todo carinho, com todo amor. Obrigado, pastor Sadi, por estar aqui juntamente conosco, e nós gostaríamos, pastor Sadi, que você pudesse esclarecer algumas das perguntas, que nos chegaram, e eu separei 7 perguntas, pastor Sadi, para que o senhor possa nos esclarecer. A primeira pergunta, pastor Sadi Rachevski, é o seguinte: em quem os cristãos que temem a Deus devem votar? Pastor Sadi, em quem eles devem votar? Nos responda, por favor. Bem, que comunhão há entre a luz e as trevas? Comunismo, socialismo, tudo é a mesma coisa. E o comunismo socialista é anti-Deus, são programas de governo ateus. Deus está fora dos planos desses partidos. Como um cristão vai assinar uma procuração? Porque o voto é isso, é uma procuração que eu dou para alguém me representar no governo. Como um cristão poderá votar no comunista? Também temos aqui a segunda pergunta, pastor Sadi Rachevski: o que é que vocês poderiam nos dizer sobre pessoas que são cristãs, mas que estão indecisas em que partidos votarem? Pastor Sadi, essas pessoas que se julgam cristãs, elas estão indecisas em que partido votar. Pastor Sadi, o que o senhor tem nos dizer sobre isso? Bem, os indecisos precisam de direção, e o Espírito de Deus sempre dá direção para saber o que fazer. É muito importante ter a direção de Deus. Ai daqueles que buscam um conselho, mas não de mim. E o nome profético de Jesus, lá em Isaías capítulo 9, verso 6, é Deus forte, Emmanuel, Deus conosco e tal, mas diz que é conselheiro, e ele dá, você busque conselho dele. Então, observe partido. Cristão não tem nada a ver com o comunismo, então observe o partido, se é da esquerda, qualquer que seja a sigla, sendo da esquerda, não serve para o cristão. Deus é o Senhor do Brasil. Bem, a terceira pergunta que nos chegou aqui é o seguinte, pastor Sadi Rachevski, nos responda: poderá um cristão votar em um partido comunista? Pastor Sadi, poderá realmente um cristão votar em um partido comunista, em um partido de esquerda? Nos responda, pastor Sadi. O cristão deve votar com responsabilidade, com oração, não votar em qualquer um, examinar quem é o candidato. Comunismo e cristão não tem nada em comunhão. Bem, diante da quarta pergunta que nos chega aqui, pastor Sadi, é o seguinte: quais são os passos para os cristãos escolherem um candidato? Ou seja, quais são os passos que devem fazer as pessoas para escolherem um candidato? Quais são os passos que essas pessoas devem tomar, pastor Sadi, para escolherem um candidato certo? Nos responda, por favor, pastor Sadi. A resposta está só observando os nossos vizinhos onde entrou o comunismo. Eles perseguem, eles ficam donos de todos os bens que a pessoa tem. O Estado fica sendo dono de tudo. A pessoa perde o seu direito de posse, não tem mais nada, tudo é do Estado. Então, a sua propriedade é do Estado, não é mais dele. E daí? A pessoa não tem mais nem personalidade, ela não tem o que comer. Olha na Argentina, que foi um país riquíssimo, estão catando comida nos lixões. Que coisa horrorosa!
é o retrato de que isso pode acontecer no Brasil se o Brasil votar em PT, qualquer outro partido de esquerda. A quinta pergunta é o seguinte, pastor Sadi: por que é que os cristãos não devem votar em partidos de esquerda e comunista, ou até mesmo socialista? Por que, pastor Sadi? Nos responda. Os passos para a escolha de um candidato, primeiro é o senso de responsabilidade. Sempre lembrando, eu estou, através do meu voto, assinando uma procuração para que ele me represente perante o governo. Então, oração, né? Veja, observe bem o partido, porque cristão e comunismo não tem nada a ver um com o outro. Então, esse candidato, para ser escolhido, depois de orarmos, apresentar a Deus, não esquecendo que Deus nos orienta, porque Ele tem o governo sobre a terra, e Ele nos usa para a escolha desses candidatos. Então, nunca esqueça, socialismo, comunismo, tudo é a mesma coisa. São ateístas, eles não creem em Deus. Então não nos serve escolher um candidato nesta linha. A sexta pergunta, pastor Sadi, que nos chega aqui é o seguinte: o que acontece em países em que a esquerda comunista impera? Pastor Sadi, o que acontece nesses países em que a esquerda ela impera? Nos responda. Porque o comunismo é ateísta, eles não creem em Deus. Observe os países onde entrou o comunismo. Eles perseguem, matam os crentes, matam os religiosos. Religião no comunismo não existe. Então é muito perigoso esses candidatos da esquerda. Não tem comunhão nenhuma, luz com trevas. Comunismo é morte, é destruição. A pessoa deixa de ser uma individualidade para ser uma peça de uma máquina. Isso é o comunismo. Pastor Sadi, a sétima e última pergunta, nos responda por gentileza, nosso pastor. No Brasil, nós temos partidos comunistas hoje em dia? Esta pessoa quer saber, pastor Sadi, se hoje em dia, nos tempos atuais em que vivemos, se existe ainda partidos comunistas no Brasil. Pastor Sadi, o senhor tem nos dizer? Temos muitos. PCdoB, PT, que é o principal, no caso, PSOL, né? PCB, entre outros. Tem muitos partidos comunistas. Todo partido que tem, como se chama, ala da esquerda, é a indicação de que é comunismo. Alguns disfarçados, né, mas são comunistas. Então, o povo de Deus, longe deles. Pois bem, muito obrigado, pastor Sadi, pelas respostas a qual o senhor tem nos dado aqui, o seu profundo conhecimento. Obrigado, um beijo no teu coração e até a próxima entrevista diante do canal Frente à Verdade comigo, Felipe de Oliveira, e que Deus possa abençoar a tua vida e que você realmente possa votar com sabedoria, que você possa votar realmente consciente, você que realmente se julga um cristão, realmente conhecedor da palavra do Senhor e que segue realmente os princípios do Senhor e que anda diante dos passos de Jesus, que imita Jesus. Você realmente, você deve saber que você não deve ir contra os princípios de Deus, porque quando nós votamos na esquerda, nós automaticamente estamos nos declarando inimigos de Deus, indo contra os princípios de Deus. No entanto, não matarás, não é verdade? E quando nós estamos votando na esquerda, nós estamos dizendo sim ao aborto, sim ao crime. Estamos matando realmente um inocente. Que Deus abençoe a você, pense bem, reflita bem, porque eu vou dizer uma coisa para você, você só vai colher aquilo que você plantar. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo comigo, Evangelista Felipe de Oliveira.